E eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua jornada. Como é que você chegou até aqui? A tua trajetória? Legal. Vamos fazer igual aqueles filmes, né? Que começam no meio da história e de repente o personagem vai lá pro começo, depois no meio ele segue adiante. Trazendo para o universo de hoje, eu trabalho com inteligência criativa, ajudando empresas e pessoas a construírem marcas fortes. Quando a gente fala de marca, eu gosto de trazer, na verdade, uma mandala estruturada para isso, que são os quatro eixos com quatro pilares. Nos quatro eixos estão a marca institucional, que é aquela marca que a gente conhece de uma forma mais humana, de uma forma um pouco mais lúdica. Por exemplo, uma Coca-Cola, quando a gente fala dela, a gente está pensando no Papai Noel, né, na felicidade, em tantas outras condições e conexões com a marca. Quando a gente vai para o segundo eixo, a gente está falando de marca mercadológica, que aí a gente pode então estar falando, trazendo de volta a Coca-Cola, por que não? Né, o call to action, o ponto de venda, o on the go, a gôndola, né, o ponto de venda. Então é quando a mercadológica ela entra num lugar de comunicação e interação no universo desse consumidor. E a marca empregadora seria do terceiro eixo. Hoje tem um ponto interessantíssimo que a gente pode dizer que marcas empregadoras têm tanta força quanto marcas institucionais. Quando a gente entende isso, a gente pode dizer que o RH, eu gosto de dizer, na verdade, que o RH é o novo marketing. E o marketing é a nova área de inteligência e negócios da empresa, da corporação. E então essa estrutura e posicionamento construído faz com que a marca fique mais forte não só da porta para fora, mas da porta para dentro, onde o colaborador é o quê? É o centro da jornada. Esse é o usuário no centro, quando falam da institucional e mercadológica, aqui na empregadora é o colaborador que está no centro. E aí a gente não pode esquecer hoje também que dos quatro eixos tem a marca pessoal, a brand persona. E por que isso é tão importante hoje? Porque se a gente olhar bem mais lá para trás, né, marca pessoal, né, brand persona, eram antes dos influencers existirem, aquelas marcas que tinham potência através da novela das 8, né, ou enfim, como jogador de futebol. Passa uma geração e a gente entra nos influencers, né, que hoje o cuidado talvez que tenha que se ter é que influência pode gerar a não fluência, né? Ou seja, a desconexão sobre aquela proposta de valor que aquela pessoa, hoje, como marca pessoal, precisa entregar para a rede. Então, quando a gente entende que marca pessoal é tão importante em construir como todas as outras três, a gente entende, então, que os quatro eixos eles se reconectam toda vez que um se conecta com a sua audiência. Só para trazer um ponto rápido aqui, por exemplo, um CEO, né, um médico, um advogado, enfim, qualquer um pode construir a sua marca pessoal, a sua brand persona. E usando o quê? Metodologias, práticas, técnicas e estruturas que rodam nesse universo. Aqui eu estou falando um pouco do que eu faço hoje, mas acho que é legal também trazer isso como um ponto de discussão da gente, porque isso, de alguma forma, faz muito sentido lá na ponta. Então, na prática, eu trabalho com consultoria de marca e mentoria criativa. E o formato que a gente pode chamar hoje, e até por conta desses 30 anos aí de mercado, é o que eu chamo de one person business. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é um formato que hoje, inclusive com inteligência artificial, nos dá a possibilidade de transitar em diferentes lugares. Então, olhando assim, de onde veio, né, esse universo desses 30 anos para trás? Tudo começou em 1995, onde eu abri minha própria agência, na época da faculdade, ou seja, eu gosto de dizer que eu comecei de trás para frente no mercado. Abrindo minha própria agência, então, no começo da faculdade, no início com sócio, depois com mais, com funcionário, enfim. Era uma época que a gente não era empreendedor, não existia nem essa palavra, a gente era empresário. E as estruturas de empresário naquela época eram um pouco mais complexas do que a vida hoje do empreendedor, com tantas condições possíveis de uma jornada empreendedora. Du, você abriu a empresa com o seu sócio ainda na época da faculdade? Foi bem no começo, inclusive. E nesse aspecto, assim, um grande aprendizado, né? Porque por mais que eu gostasse muito do trabalho de criatividade, isso era muito claro para mim nesse universo, eu já tive que toda hora virar uma chave durante o dia
para empresário, né? Cuidar de, enfim, folha de pagamento, enfim, contratação, demissão, estrutura e por aí vai. E isso, enfim, tem uma carga pesada naquela época, mas ao mesmo tempo te traz uma bagagem poderosa que no começo, enfim, é inestimável. Bom, de certa forma, isso com isso que eu falei, isso pesa, e aí na época a gente chegou a fazer uma joint venture, na época a Casa da Criação, uma agência de médio e grande porte no Rio de Janeiro, e que de alguma forma fez com que eu desplugasse daquele lugar de empresário até a página 6, mas já entrando no universo criativo. Foi quando a gente completou então 9 anos e eu falei, cara, não dá mais para seguir nessa sequência e eu preciso mergulhar 100% no universo da criatividade, e esse era o meu lugar. Então eu decidi ir para o mercado e acho que por conta dessa história para trás, né, a gente entende que você traz uma bagagem diferenciada. E aí agora a conexão com algumas coisas que eu falei um pouco no começo, que é, por exemplo, eu ter uma veia intraempreendedora. Ou seja, era uma pessoa que era um funcionário, um colaborador, mas que tinha uma veia de empresário, porque tinha esse histórico e tinha essa capacidade de pensar na empresa que se estava trabalhando muito mais do ponto de vista eu tô junto dela e o que ela faz para crescer, eu cresço junto. Então foi quando eu fui convidado para ser diretor de criação e também supervisor de criação, 2 crachás na Binder. Binder existe até hoje no Rio, é uma agência excelente, de pessoas excelentes, com uma qualidade incrível de entrega, que existem pessoas incríveis até hoje, daquela época, e fiquei lá durante 7 anos, fazendo, nesses 2 crachás que eu expliquei, o below the line e above the line, né? Então, até para tangenciar também essa coisa geracional, que também é importante de alguma forma, naquela época não se falava nem em branding, né? Se falava em design, escritórios de design, né? Escritórios de programação visual, agências de propaganda. E aí, nessa época, então, eu era diretor de criação de Below the Line, né? Ou seja, o design, né? Da agência, e o supervisor de criação de Above the Line, que é a propaganda. Corta, ali já encontrei um teto de conhecimento e estava muito imerso e mergulhado nesse universo de criatividade se expandindo. E por que se expandindo? Era uma época onde os escritórios de design começaram a entender que as agências de propaganda começavam a roubar fatias de trabalho dessa modelagem de negócio. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o branding começou a nascer e criar uma nova camada de pensamento, estratégia, o design não mais como forma, mas como forma, né? Como que molda as coisas. E a evolução do mercado e do setor em todo esse momento, né? E isso é legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala hoje de design thinking, ele existe hoje porque se olhou para a metodologia técnica, vamos chamar assim, do design, se transformou em estratégia e, consequentemente, se transformou em inteligência. Então, mercados surgem a partir disso, né? Então, nesse universo e nesse entendimento, eu falei, eu preciso dar o que eu chamo agora de um salto de fé, como você trouxe. E o salto de fé... Fala um pouco mais sobre o salto de fé. Conta pra gente um pouco o teu conceito de salto de fé. Eu mencionei lá no começo, porque eu conheço a sua história, mas conta aqui para todo mundo que está nos ouvindo o que significa o salto de fé na tua jornada. Legal, eu vou começar do começo quando eu falo isso em palestra ou então com mentoria direta, existem 3 tipos de salto. O salto de mergulho de barriga na piscina, o salto bang jump e o salto de fé. O salto de mergulho de barriga na piscina é aquele que você sai correndo, pula sem saber o que vai acontecer e cai na água. Mas é tão alto e você não sabe o que você fez que dói, arde, machuca e fica aquela cena ridícula. Isso acontece muito quando você faz alguma coisa achando que é só dar aquele pulo, aquela avançada na sua carreira, naquilo que você acha que precisa fazer, e na verdade você está de repente até queimando todas as suas reservas, fazendo alguma coisa que não está conectado com seus valores, com seus propósitos de vida, com as suas intenções e vontades. O outro... É o salto de fé que não tem planejamento, não tem preparo, acontece praticamente no escuro e provavelmente não vai funcionar.
Exatamente, ponto para a moça do outro lado da tela. É exatamente isso. Quando a gente entende um pouco que existe a necessidade de um olhar de planejamento, de buscar informação sobre tudo, de poder fazer um plano para si, isso não é da boca para fora, né? E a gente traz esse lugar para a vida, né? Profissional e pessoal, por que não? E considerando esse entendimento, a gente consegue olhar para o salto de bug jump, que eu brinco, que é como se fosse um MVP, que você prende-se a um elástico, onde ali você está seguro o suficiente naquela estrutura que te segura, e você salta. E nesse salto você sente aquela emoção do mergulho, vê o que acontece ali embaixo, volta, aprende e refaz, volta, aprende e refaz, volta, aprende e refaz. Então é um lugar onde o aprendizado faz parte do processo. Muita gente usa isso como um plano B, fazendo o teu plano A de vida. Por exemplo, quem constrói marca pessoal, muitas das vezes precisa fazer uma transição de carreira. E é nessa hora que ela começa a fazer o salto de bungee jump para que ela possa não sair de onde ela está, mas ela conseguir fazer na hora o seu salto de fé, que é o que vem agora. Gamers me entenderão, né? É um conceito bizantino e por aí vai, de um jogo, inclusive, mas que ele traz o salto de fé como alguém capaz de dar um salto do mais alto penhasco, sem saber onde é exatamente o chão que ele vai cair, porque não dá para ver de tão alto que é, ou enfim, nuvens e por aí vai. Mas ele sabe o que fazer na jornada e sabe cair. E quando ele cai, tipo um parkour, ele cai, ele levanta de pé. Então ele aproveita a jornada e mesmo descobrindo só quando ele cai aonde ele caiu, é que ele então entende para onde ele vai e o que ele tem que fazer. Então é esse lugar um pouco assim de você dar o seu salto de fé, ter o mínimo de consciência, de entendimento, de planejamento, para que esse salto seja uma jornada não só de aprendizado, mas de uma boa intenção para se chegar em algum lugar, tá? Super bacana os 3 conceitos. E agora me conta, o seu salto de fé foi para que caminho da sua jornada? Boa. Então foi quando eu saí resolvi sair da agência e entendi que esse salto era para eu fazer um formato que eu chamo hoje, chamei naquela época também, mas chamo hoje de sabático. E como bom capricorniano, eu não fui comer, rezar e amar. Eu fui fazer um ano sabático profissional. E esse ano sabático profissional era exatamente isso, eu tentar entender o que existia ali, de novo, que eu precisava mergulhar, o que dentro da agência, no mercado naquela época não entregava, o que estava vindo ali para a superfície da economia criativa e o que eu podia, então, criar esse estofo novo, essa blindagem maior, esse grau de conhecimento maior. Foi quando, então, eu entendi ali sobre branding em outras camadas, sobre consultoria no ponto de vista de quem entende a natureza humana, de quem entende o universo arquetípico, de quem fala sobre Jung, sobre psicologia, sociologia, psicologia e outras ias mais, para explicar conceitos que fazem parte da nossa jornada de construções de marca. Então foi nesse mergulho que eu dei, que me fez então dar ser chamado para diretor de criação da Ogilvy. E nessa época foi interessante porque eu não cheguei a fazer um ano sabático. Foram 10 meses o suficiente para, com todo esse aprendizado que eu fiz, estruturado, me colocasse como diretor de criação da Ogilvy Action, braço de Brand Design Shopper Marketing do Grupo Ogilvy, no Rio de Janeiro. Então eu fiquei lá e foi interessantíssimo, porque foi uma época onde então eu vivi o universo multinacional. E no universo multinacional o jogo é outro. É bem mais interessante, mas também bem mais complexo. E foi super bacana, porque ali eu trouxe tudo que eu tinha adquirido anteriormente para construir gestão de equipe, de conceitos diferenciados de processo de criatividade, de olhar para dentro do colaborador, como dentro da equipe, e ao mesmo tempo pensar e trazer propostas novas que fundiam ideias diferenciadas. E quando eu falo de ideias diferenciadas, é algo que eu particularmente não gosto muito do mercado, que é sobre entender que publicitário, criativo, publicitário, designer, arquiteto, eles não são concorrentes naquilo que fazem, eles são criativos como um todo. Então, se você chaveia o teu pensamento como eu sou um ser criativo, estou a serviço da economia criativa, a serviço das marcas que eu trabalho, que eu faço, dos projetos que eu aplico e trago para o mundo, então o jogo muda. Você
absorve muito mais repertório, está muito mais aberto a ideias e, consequentemente, o quê? Insights. Então isso faz toda a diferença, você se autogerir para poder gerir o outro, gerir uma equipe, gerir uma empresa, gerir um negócio, gerir o próprio projeto do cliente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso fez o jogo mudar também naquele momento. Foi quando eu experienciei algumas coisas e uma delas, no mercado, então, de multinacional ali, a oportunidade de contatos com ideias, com outras ONGs e por aí vai, e que me fez ali, de alguma forma, ter a oportunidade de ganhar, por exemplo, mais de 12 prêmios internacionais, Cannes, London e outras coisas mais. Por quê? Porque ali tinha uma relação direta com esse mercado, com a necessidade de construir cases relevantes, estruturados, para que pudesse gerar uma proposta de valor. Então, foi super interessante, mas ali teve uma época, então, que eu precisei fazer um movimento, que eu chamo também de um novo salto de fé, mas um salto de fé de um período sabático curto. Então, não mais um ano, mas um período sabático. E tá tudo bem fazer ele em módulos. Então fica aqui a dica, ou fica aqui a xícara, para quem quiser tentar fazer isso. Não precisa ser um ano, pode ser um período para o seu objetivo. Então eu fui morar 3 meses, 3 meses e pouquinho em Nova York, lá para 2 objetivos muito claros. Resolver meu inglês macarrônico e, ao mesmo tempo, entender o que tinha de novo na economia criativa. Então ali eu entendi um universo completamente diferente do que tinha aqui. E descobrir, por exemplo, sobre o formato startupeiro, o coworking colaborativo, criativo, inovador, com formato de spin-off, com formato de com os makerspaces no espaço, com processos de criativos diferentes, com tecnologia, biotecnologia, impressão 3D. Uma coisa interessantíssima, por exemplo, eu estava numa praça pública ali, estava acontecendo um evento de tecnologia de uma universidade e que ali tinha robô andando e drone. Ou seja, algo que hoje a gente vê e fala, mas que naquela época já se via, né? Então, quando eu volto, buf, cabeça explodindo e falo, bom, agora eu quero saber o que eu não quero para os sims aparecerem e entender o que eu quero. E eu descobri, então, que eu não queria mais ser empresário, né, com empresa, funcionário, aquela coisa toda. Também não queria mais o moedor de carne, que é, por exemplo, agência, né? E quem trabalha sabe do que eu estou falando. Então eu resolvi fazer então um modelo de negócio /vida, onde então eu construí, que aí já era o quê? 2014, a EG. E a EG é esse braço de inteligência criativa, que foi ali com um desdobramento de trabalhos nesse lugar, de construções de marca, de brand, design, comunicação, tudo misturado, junto com experiência de marca também, para que eu pudesse, de alguma forma, também ter um novo convite, que foi super bacana. E aí, o bichinho da educação me mordeu, porque foi um convite para ser professor da Miami School e do Polo Criativo. E nessas instituições da economia criativa, eu acabei dando assim, mais de 6 cursos diferentes para as pessoas físicas, né? Nesse lugar que o bichinho da educação mordeu, fez também um grande puff na minha cabeça, que foi entender que processo criativo, ideias, insights, nascem com metodologia. E por que isso? Porque é natural você ter dentro de uma agência ou dentro de um escritório de design pessoas que pensam criativamente in natura, né? O brainstorm acontece de uma forma contínua e fluida. Só que ela se potencializa ou ela existe de uma forma melhor em quem não é da economia criativa quando você aplica metodologias, as práticas, as técnicas por trás para que isso crie algum tipo de robustez. E aí é nesse lugar que, por conta da educação, que me fez mergulhar profundamente em conhecimentos para que eu pudesse passar para as pessoas, é que nasceu ali um lugar da educação como forma de transformação. E isso me fez muita diferença para eu saber como eu estava indo no meu negócio, na minha vida. Foi então que nesse movimento eu resolvi abrir então meu próprio espaço para dar cursos, workshops, palestras, de forma física, já em 2015, mas em 2016 eu vi a rede social explodindo. E nessa rede social explodindo, um movimento onde o Instagram não era mais uma página de fotos e vídeos, e sim um compartilhamento da vida social, pessoal, ali havia uma oportunidade
de comunicação e, consequentemente, de produtização. Então foi um momento onde, em 2016, eu criei a Criativados. E a Criativados tinha esse lugar de fazer com que aquilo que eu fazia no espaço físico se transformasse em algo digital, um ecossistema digital. E num grande trabalho que foi sendo feito, né, rodando os pratinhos entre projetos com clientes e esse produtização digital, que ali já era um pouco mais difícil ainda, como diferente do que é hoje, aconteceu aquele lugar fatídico assim para todo mundo, né, que foi o Covid. E aí eu já estava aqui em São Paulo, quando eu tinha acabado de chegar. O Covid foi um momento onde foi também uma nova forma. Na verdade, não foi nem um salto de fé, foi um empurrão de fé. Ou seja, me empurraram e eu falei, bom, se você sabe o que você está fazendo ou o que você faz, vai nesse lugar de uma forma diferenciada. E foi quando eu remodelei, fiz a remodelagem, né, do modelo de negócio e transformei algumas características de uma forma mais digital. Só que eu acabei abrindo mão da Criativados, né, do ponto de vista de fazer coisas para ela, para que eu pudesse investir naquele momento onde eu tinha que fazer essa pivotagem de negócio. E aí, então, junto com inclusive, o sócio do começo da carreira, que a gente se reencontrou, nasceu a Pulsante, que foi um braço de consultoria de marca, mas voltado muito, principalmente, para a parte de pesquisa e insights, Search Insights. E aí, então, foi com que a parte de pesquisa entrou na minha vida, para que eu pudesse, então, entender que uma nova camada fazia muito mais sentido a partir de dados e a partir de insights para construir marcas ainda mais fortes. Então, nesse lugar, foi quando esse Edu foi se expandindo em camadas de conhecimento e, consequentemente, transformando isso em aplicação para que eu pudesse, então, ter um novo posicionamento e entrega. Só que com a volumetria de coisas que acontece em São Paulo, né, quem mora em São Paulo sabe da capacidade das coisas acontecerem, aconteceu o fatídico que todo mundo talvez passe. O bom e velho burnout. Ele bateu na minha porta e eu quase abri. Eu brinco que, na verdade, eu quase abri 3 vezes, porque ali eu fiz com que eu pudesse hackear de alguma forma o meu sistema para que eu pudesse me equalizar. Porque, de novo, nesse formato one person business, né, você sozinho, de alguma forma, como consultor, mesmo formando squad para trazer pessoas para projetos, faz com que você tenha que administrar. Basta quebrar um braço, né, ou perder a voz para você parar a empresa inteira. Então tem um pouco essa analogia que eu gosto de trazer para quem faz uma carreira solo, principalmente para quem empreende sozinho. São as dores do empreendedorismo, né, que é para os fortes no nosso país. Exato, exatamente, e não é para poucos aqui. E acho que você tocou num ponto de dor que talvez muita gente que está escutando se sente pertencente. Muita gente que quer pular para esse lugar tem que talvez fazer o seu sabático profissional para tentar chegar nesse lugar de uma forma menos abrasiva. Apesar de hoje já ter um pouco mais de estrutura de apoio. Bom, só para fechar esse entendimento, essa linha do tempo, eu fiz então uma pivotagem de novo no meu momento de vida, dando um novo salto de fé, que foi cuidar mais do meu corpo, da mente e da alma, no aspecto da saudabilidade a serviço do que eu faço. Então eu resgatei o projeto da Criativados de uma forma digital para que eu produtizasse o Edu, tornasse de alguma forma ele digital, né, esse conteúdo, pegar 30 anos e transformar isso em diferentes produtos digitais. E lógico, não abrindo mão do que eu faço hoje, muito pelo contrário, mas ao mesmo tempo ter algo, um braço digital que pudesse andar paralelo comigo, não sozinho, mas paralelo. E essa divisão de potências poder fazer com que o modelo de negócio nesse formato seja sustentável. E acho que é isso que todo mundo busca, de certa forma. Não é a quantidade de horas que você trabalha, é a sustentabilidade dela que você traz para a sua vida para que isso aconteça da forma mais prazerosa possível e a serviço do que você quer deixar de legado para o mundo. Então eu fiz exatamente esse movimento e eu resolvi fazer com que eu pudesse, durante agora 2025, no primeiro semestre, fazer um grande mergulho, que eu chamo de imersão do meu ponto de inflexão,
para que eu pudesse, então, criar uma nova imersão, que agora, no segundo semestre, traz de volta aí essa produtização começando a acontecer e, de alguma forma, eu voltando para me conectar com o mercado de uma forma mais direta e menos retraída, que é o que eu estava fazendo propositalmente para fazer dar certo essa produtização. Então, um novo salto de fé mesmo, porque um sabático, você abre mão de muita coisa. E para abrir mão de muita coisa, você tem que saber exatamente o que significa as 24 horas do seu dia para que você torne ela muito especial. E acho que aqui, então, eu trago o que é o Edu, ou o que ele foi, para mostrar exatamente o que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço e como eu faço, por conta de toda essa história. É trazer 30 anos, enfim, em quase 30 minutos falando. Mas muito bom, você trouxe vários pontos. Eu vou destacar apenas algumas coisas aqui que chamam a minha atenção e que acho que são ótimos exemplos e pontos de reflexão para provocar a gente a sair da zona de conforto, a buscar a reinvenção, a acreditar em possibilidades, a se inventar e reinventar e começar de novo. Eu sou uma que realmente acredito nas mudanças. Eu acho que as mudanças são sempre positivas, né? A sua jornada começou bastante cedo, né? Sendo empresário, dono de agência, enquanto ainda estava na faculdade, depois entrando num mundo de multinacional, de agência, premiado, com todo o glamour, e depois fazendo novas escolhas em prol da educação, do conhecimento, e ao longo de tudo isso, buscando o seu conhecimento, né? E aprofundando a sua busca por saber mais para transmitir isso para as outras pessoas. E hoje resgatando tudo isso novamente com o que você acredita, porém de uma maneira contemporânea e moderna, usando o digital para fazer tudo isso. Então, acho que tem muita lição aí em tudo que você falou, apresentando a tua jornada, apresentando a tua carreira e mostrando também uma resiliência, né? Porque eu acho que são características muito inerentes em toda a sua fala, e também como um bom Capricórnio, como ele disse, né? Um cara voltado ao trabalho, à performance, para entregar sempre o melhor dele mesmo para o outro. Então é super bonito ouvir a sua história, a tua trajetória, e acho que tem vários pontos aí para a gente refletir. É isso aí. E gerar bons insights aí para quem se conectou em alguma parte dessa jornada, né? Eu queria que você deixasse aqui onde a gente te encontra. Onde é que pode me encontrar? Nas principais redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, Facebook para quem usa, Substack também para quem não conhece, interessante conhecer. E sempre como Edu Garretano. Então é só escrever tudo junto, Edu Garretano, ou então no braço da criatividade a serviço da produtização, né, dos produtos, do universo digital, a criativados com 2 T's. Então é só buscar nesses lugares.